No cabelo do Diego, como ele é muito fino e ele tem muitos redemoinhos, eu vou molhar a parte de cima para poder separar o cabelo e eu poder visualizar onde eu vou cortar. Porque se eu fizer isso com o cabelo seco, pode ser que eu passe um pouco do ponto e corte ou elimine com a máquina na parte de cima, e eu não quero que isso aconteça. Então, se eu umedecer o cabelo dele um pouco, vai me ajudar, pelo menos a organizar. A divisão eu fiz em forma de ferradura. Baixa um pouquinho a cabeça, Diego. Isso, ótimo. A ferradura é isso. Todo o topo da cabeça é dividido, a parte de baixo é onde nós vamos passar a máquina. E ela começa bem por sobre o olho direito e termina no olho esquerdo. Bem onde acontece a união do topo com a lateral, é na curva da cabeça. Nós vamos começar usando o pente número 2 da máquina na lateral e na parte de trás. E eu vou deixar um pouquinho aqui, ó, essa altura do cabelo, essa parte de cima, eu não vou subir a máquina até lá. Eu não quero fazer um undercut, tipo raspando toda a lateral. Eu quero fazer o corte simplesmente que ele fique mais baixo, mas que tenha cabelo para fazer a união com a parte de cima. Então eu vou fazer isso com o pente número 2. E assim eu vou proceder ao redor de toda a cabeça. Essa parte de cima aqui que eu não quero cortar, eu estou usando o pente de corte para ele me auxiliar e deixar ele no lugar. E assim eu sempre tenho o cabelo organizado e eu consigo ver a linha que eu estou preservando. E claro, quando eu chego nessa linha, eu afasto um pouquinho a máquina, eu evito fazer o contorno da cabeça. Eu retirei o pente número 2 e agora eu vou colocar o pente 1,5. Vou levantar um pouquinho a alavanca e vou deixar ele no 1,5 alto, que ele vai ser um pouco mais baixo ainda que o pente número 2. E vou refazer toda a lateral e a parte mais baixa do cabelo. Se vocês repararem, muito pouco do cabelo é cortado com 1,5. Porque eu quero ter muito cuidado com a união, eu não quero tirar essa altura número 2 que nós usamos, e eu quero fazer com que ele baixe muito pouco, fique um pouquinho mais curto. Depois que nós passamos a 1,5 com a alavanca mais alta, eu vou baixar ela e vou passar um pouco mais para baixo. A lateral do cabelo do Diego ela está pronta. Eu usei a máquina número 2, depois a 1,5 na parte mais baixa. Eu quero preservar a lateral assim como ela está, com a 1,5. Mas eu quero fazer alguma coisa para deixar o cabelo mais bonito, mais moderno e ao mesmo tempo clássico. Então eu vou fazer um degradê bem raspado só na nuca. E na lateral ele vai continuar com a suíça, do jeito que está, eu só vou definir mais o cabelo. Então agora aqui nós vamos continuar fazendo o degradê nessa parte da nuca aqui, subindo um pouco. Para fazermos esse degradê, nós usamos a máquina 1,5 aqui nessa região. Então eu vou colocar o pente número 1 na máquina e vou subir até aqui, traçando uma linha bem reta. Na verdade vai ser uma linha curva, porque eu vou unir mais ou menos essa região aqui até a mesma da outra. Só que como a cabeça é arredondada, eu também vou fazer esse movimento na linha que nós vamos traçar aqui embaixo.
Notem bem que fica um degrau entre a máquina número 1 e a 1,5. Aqui onde vai acontecer a transição entre os dois números, para fazer o degradê. E aqui embaixo, na parte mais baixa, eu vou passar a máquina número 0, para depois fazer a transição da 1 para 0. Agora nós vamos começar a trabalhar essas marcas que nós deixamos para poder realizar o degradê. Começamos retirando a marca entre o pente número 1,5 e o número 1. Então eu ponho o pente número 1 na máquina e levanto a alavanca para deixar na posição mais alta do pente número 1. Eliminamos um pouco mais a marca entre a 1,5 e a 1 e agora vamos eliminar a marca entre a 0 e a 1. Para isso, colocamos na máquina o pente 0,5 e levantamos a alavanca na posição mais alta. E começamos a trabalhar a marca exatamente por sobre a linha. Vai pegar muito pouco, mas isso é o que me dá a maior segurança de não passar do ponto. Baixo um pouquinho e continuo. Eu cuido também para não subir a máquina muito, porque quanto mais eu subo, eu posso marcar essa parte de cima e aí eu tenho que realizar o fade toda outra vez, só que deslocando ele cada vez mais para cima. Então eu procuro trabalhar realmente só por sobre a linha. Baixo um pouquinho mais a alavanca, trazendo para a posição 1,5, que é o número original do pente. E ele começa a sair um pouco mais. A partir desse ponto, o pente 0,5 já não vai me ajudar. Então nós descartamos ele, tiramos o pente e colocamos a máquina na posição mais alta da alavanca. Agora eu estou com a máquina realmente na posição mais baixa, na 0, que foi onde nós passamos antes, para chegar nessa limpeza aqui da nuca. Vocês devem se perguntar por que fazer esses riscos, por que marcar de uma altura de pente para o outro. É porque se nós fizermos essa marcação, nós nos forçamos a fazer a transição exatamente por sobre a linha. E assim a gente deixa organizado e o fade fica mais bonito, ele fica executado uniformemente. Eu posso realizar esse fade sem fazer linha nenhuma, mas é muito fácil de eu me perder e o fade ficar torto. E isso a gente vê constantemente quando está andando na rua, um fade que está mais claro aqui e mais escuro embaixo e volta a ficar mais claro para cima. É porque ele foi feito sem marcação nenhuma e ele ficou desorganizado. É muito fácil de se perder quando nós não fizemos essas marcações. Para terminar o fade na nuca, agora nós passamos a máquina de contorno bem por baixo, para fazer uma limpeza e deixar bem zerado. Cuidado para não subir muito, para não estragar o trabalho. E aqui está pronto. Vamos fazer a limpeza com a máquina de contorno na lateral, na parte da frente, e no outro lado da mesma maneira. E depois prosseguimos o corte na parte de cima da cabeça. Com as laterais e a parte da nuca praticamente finalizadas, nós vamos cortar o topo. Para isso, a gente vai só ajustar essas pontinhas aqui e nós fazemos dessa maneira.
exatamente por sobre essa linha, nós vamos puxar o cabelo e proceder o corte. Agora nós vamos traçar uma linha da orelha até a próxima orelha. E agora temos essa parte que o redemoinho começa a aparecer aqui, ó, e essa parte vai para aquele lado e aqui vem para esse. Então, assim vai ser o corte. Eu vou separar a franja do cabelo, que é onde nós queremos que fique mais longo. Eu vou fazer assim dos dois lados. E agora eu corto a lateral exatamente sobre a linha que nós cortamos antes. Aqui eu começo a deixar, como essa parte é muito curta, eu começo a deixar um pouquinho mais alongado, para fazer a união com a franja. Agora nós vamos fazer a união dessa lateral, lembrando que nós cortamos a lateral bem por sobre o primeiro corte que nós fizemos com a máquina. Trouxemos toda a lateral para cá e aqui, quando chegou perto da franja, a gente começou a dar uma alongada nessa lateral. Agora nós soltamos a franja e vamos fazer essa união. Essa parte aqui já foi cortada antes. Depois nós cortamos o topo, trazendo ele para a lateral e levando para a lateral também. Então nos resta essa parte que é a mais longa. E nós vamos tomar como base essa parte de trás. Aqui a gente consegue ver que ele está um pouco mais curto. E nós vamos fazendo isso. Lembrando que o redemoinho na parte de trás do cabelo, ele nos faz esse movimento. Então nós vamos obedecer esse movimento, vamos secar assim, e depois a gente faz um ajuste com a tesoura dentada. Agora a gente vai tentando acomodar o cabelo, ver como é que ele reage com esse redemoinho, que ele é muito grande aqui, mas a gente consegue ver que está um pouquinho marcado, e essa marca sai facilmente com a tesoura dentada e a gente consegue acomodar um pouco mais ele. E assim nós vamos suavizando a marca. A gente consegue notar que aqui embaixo nós temos outro redemoinho, bem aqui, ó. E ele vai levantando e dando volume. Ou seja, a gente faz isso para tirar a marca e ele acaba levantando e ficando leve. Depois eu vou mostrar uma coisinha que a gente pode fazer para diminuir um pouco esse volume aqui. Agora, nós estamos preocupados com esta marca aqui. A gente vem suavemente com a tesoura dentada e vai subindo e cada vez saindo mais do cabelo para não entrar e acabar tirando o cabelo aqui e deixar ele mais arrepiado. E assim nós vamos fazendo ao redor de todo o corte.
essa lateral do corte, ela já está bem harmoniosa, pode-se dizer que ela está bem finalizada. Aqui ele encaixa bem também. Aqui é onde nós temos um pouquinho mais de volume. Então eu vou suavizar o cabelo um pouco na parte de cima e depois nós vamos tirar um pouco de volume aqui no meio, fazendo com que ele encaixe um pouco melhor. Nós demos a suavizada nas pontas com a tesoura dentada e agora, para tirar esse volume aqui, eu levanto um pouquinho e na raiz do cabelo eu tiro um pouco de massa, bem aqui, onde tem um redemoinho aqui embaixo. Ele faz volume, nós vamos fazer isso. Um pouquinho mais, e ele está encaixando cada vez melhor. Esse tipo de corte eu não faço em todos os cabelos, mas também não são poucos os que eu acabo fazendo isso, porque tem muito cabelo, precisa encaixar, tem um redemoinho, ou ele é um pouco mais grosso, um pouco mais cheio em algum lugar, e essa é uma ótima saída para poder diminuir esse efeito. O cabelo do Diego está finalizado, está pronto. Lembrando que nós passamos uma máquina número 2, depois a 1,5, a 1, e na nuca fizemos um degradê bem zerado. E ele, como está acostumado a usar um cabelo longo e dividido para o lado esquerdo, na verdade ele tem 2 redemoinhos na parte de trás e 2 na parte da frente. Mas esse redemoinho na parte de trás, ele nos obriga a usar o cabelo para o lado direito. E foi o que nós fizemos. E dessa maneira, ele tem que secar o cabelo, dar uma secadinha, ou então simplesmente deixar ele natural para o lado direito, e vai ser a maneira mais fácil dele usar esse tipo de corte.